Enquanto o antigo esplendor de Roma era apenas uma lembrança, os francos se destacavam como os principais herdeiros das terras da Gália. Mas quem eram eles, afinal? Os francos não eram um povo unificado desde o início. Dividiam-se em várias tribos germânicas, como os salianos e os ripuários, cada qual com seus líderes e territórios. O que os unia era um código comum de honra e guerra, onde a lealdade ao líder e o respeito às tradições ocupavam o centro da vida. Eles viviam em pequenas comunidades, construídas em torno de famílias extensas, e tinham uma economia de subsistência, baseada na agricultura rudimentar e na pilhagem. A sociedade franca era marcada pela força e pela simplicidade. Os líderes eram escolhidos não apenas pela linhagem, mas por suas capacidades físicas e habilidades brutais. Um bom líder franco era reconhecido tanto pela força em batalha quanto por feitos como a habilidade de comer em abundância em banquetes, uma demonstração de vigor e virilidade. A luta corpo a corpo, muitas vezes feroz e direta, era admirada como um dos atributos essenciais para quem aspirava ao poder. O guerreiro era a figura central dessa sociedade. Os homens francos lutavam a pé, empunhando lanças, machados e espadas, protegidos por armaduras simples feitas de couro ou anéis de ferro. Entre eles, Carlos Martel emergiu como uma lenda. Seu apelido, Martel, que significa martelo, não foi dado à toa. Carlos era conhecido por usar um martelo de combate em suas batalhas, uma arma que simbolizava sua força e brutalidade. Ele esmagava os inimigos com golpes poderosos, como se fosse o próprio martelo de Deus punindo aqueles que ousavam desafiar os francos. O apelido tornou-se um sinônimo de sua força inigualável e da capacidade de vencer batalhas mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Ao entrar em contato com o mundo romano, os francos assimilaram a organização administrativa, o uso do latim como língua oficial e, acima de tudo, o cristianismo. Foi sob o rei Clovis I, no final do século V, que os francos deram um salto monumental. Ao se converter ao cristianismo, Clovis selou uma aliança com a Igreja Católica, que via nele um baluarte contra os povos arianos que ameaçavam a unidade da cristandade ocidental. Essa aliança entre Igreja e Estado se tornaria um dos pilares da Força Franca nos séculos seguintes. Mas nem tudo era harmonia. Após a morte de Clovis, o reino franco foi dividido entre seus filhos, conforme a tradição germânica de herança. Essa divisão gerou conflitos internos constantes, enfraquecendo a autoridade real. Foi nesse contexto que uma nova figura começou a emergir: o prefeito do palácio. Inicialmente, essa posição era apenas administrativa, servindo como uma espécie de primeiro-ministro do rei. Contudo, à medida que os monarcas merovingios se tornaram mais fracos e mais preocupados com luxos e intrigas, o prefeito do palácio tornou-se o verdadeiro governante em muitos aspectos. No início do século VIII, o cargo de prefeito do palácio foi assumido por uma família ambiciosa, os carolíngios, e entre eles, Carlos Martel se destacaria como um líder excepcional. Ele não herdou imediatamente o poder. Sua ascensão foi marcada por desafios. Após a morte de seu pai, Pepino de Herstal, Carlos enfrentou uma feroz luta pelo controle do reino franco. Mas sua habilidade em liderar tropas e sua inteligência estratégica garantiram sua vitória. Carlos não era rei, mas governava como se fosse. Ele consolidou o poder interno, unindo os francos sob seu comando e reprimindo revoltas de nobres que desafiavam sua autoridade. Ele sabia que a força militar era a chave para manter a unidade do reino, mas também reconhecia o papel vital da Igreja. Ao proteger o clero e promover o cristianismo, ele garantiu o apoio espiritual para suas campanhas. No entanto, o desafio mais formidável estava à sua frente. Não vinha de dentro do reino franco, mas de fora. Enquanto Carlos consolidava seu domínio,
Os exércitos islâmicos avançavam pela Península Ibérica, rompendo as fronteiras do mundo cristão. A notícia da invasão logo chegaria a Carlos, colocando-o em uma posição única. Ele seria o escudo da Europa contra a maré que ameaçava subjugá-la. Agora, a Gália Franca não era mais apenas uma terra de tribos guerreiras e líderes carismáticos. Era uma nação em formação, conduzida por um homem que entendia o equilíbrio entre força e fé, entre tradição e estratégia. Carlos Martel estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, mas os francos estavam prontos para lutar e para defender não apenas suas terras, mas o próprio futuro da cristandade.